A ideia dessa atividade é apresentar para vocês os princípios da projeção UTM. Só que para uma melhor compreensão a gente tem que entender alguns detalhes, né, importantes que o Google Earth ele facilita essa visualização. Então aqui a gente tem o Equador, onde a latitude é igual a zero, né, como vocês podem notar aqui no canto inferior direito, quando chega perto do Equador, a longitude está, na verdade a latitude está perto de zero. E também aqui, onde eu tenho o meridiano de Greenwich, né, a longitude também é próximo de zero. Então eu tenho latitude igual a zero aqui e longitude igual a zero aqui, certo? E a latitude 0, 90 graus para norte, 0 a menos 90 graus para sul. A longitude de 0 a 180 graus para leste e de 0 a menos 180 graus para oeste. Outro detalhe também importante é o antimeridiano de Greenwich. Então, seria no lado oposto, onde a longitude é igual a 180 graus. Então, aqui a gente tem o antimeridiano. E por que é importante compreender e saber sobre esse antimeridiano? Porque, na verdade, ele é a origem da contagem dos fusos UTM. Então, se eu venho aqui em Ferramentas, Opções, seleciono a projeção UTM, Aplicar OK. Então, a gente percebe que aqui é a origem da contagem da projeção UTM. Começa no antimeridiano de Greenwich e vai a cada 6 graus a gente tem um fuso. Então, se eu pegar 360 graus, que é toda a volta na Terra, se eu tenho fuso de 6 e 6 graus, então no total eu tenho 60 fusos, como a gente pode notar aqui, certo? Então, partindo do meridiano de Greenwich, aqui seria o fuso 1, que vai de menos 180 até menos 174, fuso 2 de menos 174 a menos 178 e assim sucessivamente. Bem, e aqui a gente chega no território brasileiro, então a gente tem parte do território brasileiro já no fuso 18, como vocês podem perceber aqui, também tem um trecho também no fuso 25, então vai do fuso 18 até o fuso 25, pega o território brasileiro. Para uma melhor compreensão da projeção UTM, eu vou fazer uma busca aqui por Campo Grande, né, que é onde a UFMS se encontra. Então esse ponto em vermelho aqui. Então aqui a gente tem Campo Grande e a gente tem as coordenadas de Campo Grande. Se vocês olharem aqui no canto inferior direito, tem as coordenadas UTM. Então eu tenho coordenadas aproximadas de 750 km em E 7.730 km em N, certo? Então aqui eu tenho coordenadas Z e aqui eu tenho coordenadas N. Então aproximadamente 750 km em E 7.730 km em N. Bem, de onde que vem essas coordenadas enormes? Na verdade, tudo isso vem da questão da origem da projeção UTM. O 00, que seria a origem da projeção UTM, fica no encontro entre o meridiano central, certo, que passa bem aqui, e o Equador, que seria a latitude zero. Aqui, para vocês terem ideia, né, seguindo aquela contagem lá desde o antimeridiano de Greenwich, aqui a gente tem o fuso 21, que é o fuso onde se encontra o município de Campo Grande. E esse fuso ele vai de menos 60 a menos 54. Portanto, o meridiano central, que passa bem no meio desse fuso, tem longitude igual a menos 57 graus. Então, aqui é a origem da projeção UTM. Bem, portanto, em geral, na matemática a gente está acostumado com uma origem sendo 00. Quando a gente chega aqui próximo desse ponto de origem, a gente percebe que não é bem 00. Se vocês notarem aqui as coordenadas, a coordenada N está próximo de 10.000 km e a coordenada E está próximo de 500 km, né? Como vocês podem perceber aqui. Então eu tenho o E perto de 500 km e o N perto de 10.000 km. E por que isso é feito? A justificativa para isso é para não ter coordenadas UTM negativas. Então, como
eu tenho um fuso de 6 graus, cada grau dá aproximadamente 110 quilômetros, né, aproximadamente. Então eu teria isso daqui igual a 660 quilômetros. Então eu teria, se aqui fosse 0 em E, aqui seria 330 quilômetros aproximadamente, e a coordenada E para cá seria menos 330. Então, para não ter coordenada negativa, estabelece-se que a coordenada E é igual a 500 km. Então, se aqui é 500, aqui vai ser 500 mais 330. E aqui vai ser 500 menos 330, aproximadamente. Ok? De modo similar, a coordenada N, para o hemisfério sul, aqui inicia-se com 10.000 km. Então, quando a gente chega lá próximo ao Polo Sul, né, a gente tem 90 graus, certo? Chegando no hemisfério sul, 90 vezes 110 quilômetros, esse valor ele dá inferior a 10.000 quilômetros, portanto nunca vai ter coordenadas N negativa, ok? Mas quando a gente chega no hemisfério norte, a coordenada N começa do zero, então ela começa do zero e ela vai crescendo no sentido do norte. Já para o hemisfério sul, começa como sendo igual a 10.000 quilômetros e vai reduzindo para o sul. De onde que vem essas coordenadas N de 7.730 quilômetros para Campo Grande? Então, se eu pego aqui a ferramenta régua, no próprio Google Earth, tem como a gente medir a distância aqui desse ponto origem, né? Então, se eu pegar aqui baixo, pegar aqui aproximadamente, certo? Cliquei aqui, arrastei até aqui a latitude próxima de Campo Grande, deu aproximadamente, né, se a gente vir aqui um pouquinho mais próximo, 2.270 quilômetros, ou seja, é a distância do Equador para Campo Grande, para a latitude de Campo Grande, que é aproximadamente 20 graus e 30 minutos, certo? Então, se eu pegar 10.000 e subtrair esse valor, a gente vai chegar nos 7.730 km aproximadamente, ok? Bem, e de modo similar, em termos de coordenada Z, isso também ocorre, né? Então, se eu pegar aqui a longitude de Campo Grande, que é 54 graus e 30 minutos, que vai estar mais ou menos aqui, bem próximo, se eu medir essa distância, a gente pegar e medir essa distância aqui da origem até mais ou menos aqui, vai dar os 250 quilômetros. Se eu pegar aqui a origem da coordenada aí é 500 km mais 250 km, a gente tem as coordenadas de 750 km em E para Campo Grande, certo? Bem, eu acho que com base nisso foi possível apresentar para vocês um pouquinho, né, do princípio, né, da projeção UTM de modo prático com o Google Earth.